Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo para a nossa Semana da Saúde Mental. Hoje é a primeira aula. Eu sou o Dr. Marco Abud, sou médico psiquiatra formado aqui na Universidade de São Paulo, fundador do canal Saúde da Mente, maior canal de saúde mental do Brasil. E o objetivo dessa semana, vão ser 7 dias, vocês já devem estar sabendo disso, onde eu vou falar cada dia de um quadro, digamos, uma questão importante para nossa mente. Então hoje é sobre transtorno bipolar, amanhã a gente vai falar sobre timidez, O que é a timidez em excesso, como que a gente pode lidar com isso, e vão ter outros assuntos, a gente vai falar sobre transtornos alimentares, transtorno borderline, dicas para melhorar a nossa produtividade, para melhorar a nossa memória e concentração. Enfim, os assuntos eles foram escolhidos com base no que vocês pediram, tanto no meu Instagram, no Dr. Marco Abud, quanto no canal Saúde da Mente, E hoje eu vou falar, hoje a gente vai começar falando de transtorno bipolar. E isso é importantíssimo, Infelizmente não tem informações de qualidade sobre transtorno bipolar na internet. Infelizmente tem algumas coisas sobre ansiedade, umas coisas boas, ruins, tem sobre depressão, agora sobre transtorno bipolar, olha, é pouquíssimo conteúdo, infelizmente. É um quadro muito mais comum do que se imagina, só que ele é diferente do que as pessoas falam por aí, Muita gente fala, poxa, tem um dia que eu tô bem, às vezes de manhã eu tô bem, de tarde eu não tô, será que eu sou bipolar? Poxa, eu mudo de humor muito rapidamente, devo ser bipolar? Na verdade, transtorno bipolar não é isso, Transtorno bipolar é um quadro, um dos mais clássicos da psiquiatria, e ele é um quadro, isso eu já posso adiantar, e eu gosto de falar isso, assim, eu adoro atender pacientes bipolares. Eu gosto, claro, de outros também, mas pacientes bipolares, eles são incríveis, porque eles têm um sofrimento, digamos, incomparável, Os quadros depressivos bipolares, eles são os mais graves que existe. É o quadro psiquiátrico que mais leva ao suicídio, muito mais do que a depressão. Muita gente fala, depressão leva ao suicídio. Sim, leva, mas o transtorno bipolar tem um risco de suicídio até 5 vezes maior do que a depressão. Agora, o que eu posso dizer para vocês é que esse quadro, ele contempla pessoas brilhantes, intelectualmente, brilhantes em termos de produção literária, produção artística, em termos de empreendedores. É um quadro que contempla pessoas brilhantes, é um quadro que tem muitos estudos mostrando que na infância, na adolescência, pessoas que vão desenvolver transtorno bipolar depois tem uma média de QI até 10 pontos acima da média geral. Então são pessoas de fato com questões intelectuais privilegiadíssimas. Então são pessoas encantadoras. O fato é que a gente precisa controlar isso para que esse potencial todo possa ser convertido no sucesso que elas tem todas as condições de alcançar. Mas vamos entender então um pouco, de uma forma muito clara, o que é o transtorno bipolar, tanto para você poder ver se isso pode ocorrer com você ou com um familiar, com um amigo, com um colega, com seu marido, com a sua esposa. Vamos dar uma olhada. Então, o que é o transtorno bipolar? Bom, a psiquiatria ela tem um marketing muito ruim, Eu sempre falo isso. Hoje os nossos nomes não são muito bons, Mas antes eram muito piores, Então antes ele era chamado de psicose maníaco-depressiva, olha isso, Bom, psicose é um nome, que ficou aí, digamos, estigmatizado, pelo filme lá do Hitchcock, mas psicose nada mais é do que ose, quer dizer muito, psique é funcionamento mental, então é muito funcionamento mental. Funcionamento mental maníaco-depressivo. O que é isso, Então o que diferencia, o que caracteriza o transtorno bipolar, hoje a gente chama de transtorno afetivo bipolar. Afetivo que tem a ver com afeto, tem a ver com as emoções, Então ele é caracterizado por 4 oscilações de humor. Então a pessoa com transtorno bipolar tem 4 oscilações de humor. Extremamente agitado, que é um quadro que nós chamamos de mania. Então mania na psiquiatria não tem nada a ver com toque, Falar, eu tenho mania, você tem mania do quê, Não, na verdade mania, ela é usada porque ela vem do grego. Então, no grego, do grego e no latim também, É um termo que é usado nas duas línguas, quer dizer loucura com fúria, Então, quadros de mania são quadros de extrema fúria. Então é isso que caracteriza
o quadro do transtorno bipolar, por isso que antes era chamado de psicose maníaco-depressiva. Por quê? Porque a pessoa pode ter quadros de extrema agitação, que é quadros de mania, quadros de agitação moderada, que é a hipomania, uma mania mais leve, uma mini fúria, né? Quadros de depressão, que é uma depressão que pode ser parecida com a depressão, digamos, de quem não é bipolar. Essa depressão tende a ser mais grave, tende a ter mais sintomas de excesso de sono, mais sintomas de, digamos, letargia física, mais sintomas de aumento de apetite por carboidratos, mais sintomas de culpa, né? Mas é uma depressão que pode ser parecida com depressões, enfim, né, de quem não é bipolar, unipolares, e tem o quadro misto, em que este quadro de agitação e o quadro de depressão acontecem ao mesmo tempo. A pessoa ela fica, né, no meio de dois pistões, um para baixo, um para cima, que um dos quadros mais arriscados que nós temos na psiquiatria. Todos eles são muito sofridos. Agora, o quadro misto é um dos mais arriscados porque é o que costuma produzir a maior quantidade de pensamentos de morte, tentativas de suicídio. Mas a gente vai então aprender um pouco sobre isso. Mas o que eu quero que vocês fiquem gravados é que transtorno afetivo bipolar é um transtorno de humor. Humor que tem 4 grandes fases: extrema agitação, mania; agitação moderada, hipomania; depressão e quadro misto. Mania, aceleração e depressão ao mesmo tempo. Isso é um transtorno de humor? Sim, é de humor. Mas quando a gente fala humor, as pessoas entendem errado. Porque quando a gente fala em humor, o pessoal tende a pensar em alegria e tristeza. Alegria e tristeza são as partes menos importantes do nosso humor, né? Humor tem a ver com nível de energia física e mental e nível de sensibilidade ao prazer e à dor. Por isso que aqui a gente vê entre agitação e queda. Bom, vamos entender o que é então essa mania, essa hipomania, essa fúria, né? Então, na verdade, os dois quadros, eles têm 5 sintomas, tá? São 5 sintomas que caracterizam. Precisa estar todos presentes? Não, mas são esses 5 principais que, na grande maioria dos casos, vão estar presentes em algum momento na mania e na hipomania. Primeiro, redução de horas de sono. Isso é diferente de insônia. Na insônia, claro, é um tipo de insônia, mas é diferente por quê? Porque na insônia clássica, a pessoa tem dificuldade para pegar no sono, ela acorda no meio da noite, tem dificuldade para voltar a dormir, só que ela fica cansada e uma hora ela compensa isso, né? Ou tira uma soneca, ou ela acumula uns dias, vai compensar no fim de semana. Aqui não. Aqui as pessoas podem ficar dormindo menos de 4, menos de 3 horas por noite durante um período prolongado e elas não dormem, elas não compensam. O sono está cronicamente, né, por um período X de tempo que a gente vai ver, diminuído, ou seja, o corpo não quer desligar e elas aguentam. Então eu falo que essas pessoas têm um motor, né? É um motor de Ferrari, né? Só quem tem isso consegue fazer, né? Isso sem usar nenhum tipo de substância. Então elas têm um motor de Ferrari, só que o freio é um freio desregulado, é um freio de Fusca, né? Elas conseguem andar muito bem na reta, só que quando vai fazer uma curva, isso tende a derrapar. O que mais? Aumento de energia e das atividades. A pessoa ela tem muita energia física, ela se envolve em muitas atividades. É difícil ficar parado, a pessoa quer fazer coisas. Quando está leve, ela consegue fazer coisas, em geral, muito produtivas. Ela cria objetivos, às vezes objetivos até grandiosos, e ela vai de uma forma muito obstinada. E às vezes ela consegue um sucesso incrível, né? Uma produtividade incomparável em alguns momentos. Para isso, claro, quando está num quadro maior, isso fica desorganizado e muitas vezes a pessoa fica agitada, começa uma atividade, vai para outra, e ela não consegue ser produtiva, mas ela tem dificuldade em ficar sem fazer nada. Ficar em repouso é incômodo, ela tem um aumento de energia normalmente voltada para vários objetivos que ela vai criando. Aceleração
de pensamento e de fala. Eu coloquei aqui em vermelho, por quê? Porque isso é o sintoma talvez mais característico da mania e da hipomania. Você vê que até agora eu não vou falar em alegria e em euforia, porque é um erro a gente achar que a mania, isso é uma coisa que a gente aprende às vezes, né, quando está estudando superficialmente o transtorno bipolar, achar que a pessoa ela vai de picos de alegria para tristeza. Não é tão comum e não precisa ter alegria. Pode ser que tenha, né? Mas pode ser que não. O sintoma mais característico de uma mania e de hipomania, por exemplo, é esse. É a aceleração de pensamento, que é um sintoma difícil de pegar, tem que ter muito cuidado. Como é que é o pensamento? Ele é rápido e arborizado. Como assim? A pessoa começa uma linha de raciocínio, pergunta uma coisa para a paciente, ela começa a contar, aí no meio, né, ela faz uma associação com outra coisa, então ela começa a falar da vida dela, eu estava fazendo isso, eu estava lá, esse remédio eu tomei assim, e por falar nisso foi aquele médico que me deu isso, o médico que era o Dr. João, por acaso o meu ex também chamava João, esse meu ex que eu conheci, né, quando eu estava fazendo uma viagem, que eu adorava fazer, aliás, a viagem, eu fiz uma viagem para Veneza, não sei se o senhor já foi para Veneza, Veneza é uma coisa muito incrível, tem muitos barcos, é incrível falar em barco, você sabia que eu aprendi a velejar quando eu era criança? Enfim, a pessoa começa uma linha, aí no meio dessa linha ela faz uma associação com outro pensamento, ela muda, aí depois, antes de terminar esse, ela, lembra de uma coisa, muda, então falei do remédio, ela falou do médico João, aí João era o ex dela, aí o ex dela que fez a viagem para Veneza, fez a viagem já veio Veneza, já veio barco, ou seja, antes de terminar ela vai associando de uma forma muito rápida, às vezes sem conseguir parar e às vezes ela não vai se dar conta, até que a pessoa de repente para aqui e ela fala, mas onde é que eu estava mesmo? Né? Aí ela tenta voltar para uma mesma linha de raciocínio e faz assim. Isso pode ser visto na fala ou a pessoa pode ter esta sensação quando, por exemplo, ela está lendo, fazendo algo que precisa de concentração. Ela vai e de repente volta, volta. Então ele é rápido, arborizado. Quando está, numa intensidade pequena, pode às vezes ser até muito criativo esse pensamento, porque produz ideias muito intensas, muito bacanas, muito geniais até. Porém, se ele vai ficando mais acelerado, e às vezes ocorre, a gente não consegue controlar, o que acontece? A pessoa fica com uma falta de concentração muito intensa, é muito improdutivo e a pessoa acaba se perdendo, às vezes ficando até confusa. Tá? E podem surgir na aceleração de pensamento também pensamentos de morte. Isso pode acontecer com pensamentos bons, com pensamentos ruins, com tudo misturado, tá? Irritabilidade, está em vermelho também, por quê? Porque é o segundo sintoma mais comum, né? Muito mais comum do que a euforia é a irritabilidade. E é uma irritabilidade típica do transtorno bipolar. Todos nós ficamos irritados, é normal. Quando nós recebemos uma frustração, uma agressão. Porém, nesses casos, a pessoa ela tem muita intensidade, ela não consegue frear, então ela explode, às vezes de uma forma muito intensa, ou então a irritabilidade rende muito tempo. Como assim? Depois que passa a situação, a pessoa fica com aquela historinha de briga remoendo de uma forma intensa e repetida na mente. Junto com a historinha vem o sentimento de briga, vem a raiva. Então, o paciente meu, que tem transtorno bipolar, ele briga no trabalho, o chefe tem, enfim, né, uma discussão com ele às 9 horas da manhã, ele vai voltar para casa às 8 horas da noite e ele vai e fica contando para a esposa a briga inteira, sentindo aquela raiva ainda. É uma irritabilidade que rende, demora para passar. E, por último, a impulsividade. Impulsividade tem a ver com dificuldade de frear o nosso comportamento. Então é uma dificuldade para esperar ou para adiar um prazer, adiar uma recompensa. Isso quer dizer que a pessoa ela não consegue esperar para tomar decisões, às vezes não são decisões muito boas, e ela se envolve em atividades muito arriscadas, muito prazerosas, porém com alto potencial de risco. Por exemplo, envolvimento com álcool, com drogas, com comida, com compras, com jogos ou com sexo. E às vezes isso pode causar muitos prejuízos, tá? Bom,
A mania. Qual que é a diferença? Então, aí a mania e a hipomania tem aqueles sintomas, né? Aqueles 5, né? Aumento de energia, diminuição de sono, irritabilidade, impulsividade, aceleração de pensamento. Mas qual é a diferença de uma para outra? A mania tem que durar pelo menos uma semana. Então isso é interessante, porque muita gente acha que o transtorno bipolar, então você oscila de humor ao longo do mesmo dia. É muito raro isso acontecer. Isso acontece em casos muito crônicos, sem tratamento durante muito tempo. Os casos mais clássicos, por exemplo, a mania, a pessoa fica, por exemplo, dormindo 3 horas, 2 horas ou sem dormir por pelo menos uma semana. Agora, pode ser qualquer duração se ela precisar de internação. Mania às vezes tem que internar, às vezes tem, porque a pessoa está nesse estado, não dá para argumentar quando o pensamento está muito rápido e desorganizado, muitas vezes ela não consegue perceber que aquele estado muitas vezes não, a maioria das vezes ela não vai perceber, ela vai estar, enfim, né, com uma série de pensamentos e argumentos, muitas vezes ela vai estar agressiva fisicamente contra familiares, contra outras pessoas, se colocando em risco, colocando outras pessoas em risco. Pode vir no quadro de mania, apesar de ter toda essa energia, pode na aceleração de pensamento surgir um pensamento depressivo e a pessoa não esperar e acabar se ferindo. Então, às vezes a gente tem que hospitalizar essa pessoa. Pode ocorrer hoje em dia, cada vez mais raro, se a gente pegar precocemente, tá? E ao menos 3 desses sintomas. Autoestima muito aumentada, então sim, isso é um sintoma que pode ter. Redução da necessidade de sono, como eu falei, fala mais rápido, interrompe os outros, é difícil parar de falar, pensamentos acelerados, como eu falei, a pessoa fica distraída, né? Então ela se distrai com muitos estímulos. Muito cuidado, né? Tem muito médico que come essa bola, né? Por quê? Porque esse quadro, se a gente não prestar muita atenção, a gente pode confundir com TDAH, né? Com TDAH hiperativo. E aí, puxa vida, se a gente dá Ritalina, dá Venvanse e conserta, é uma explosão atômica. A pessoa fica muito mais agitada e depois cai de uma forma brutal, né? Então, mas a pessoa fica muito distraída aqui, tem muitos prejuízos atencionais. Aumento das atividades sociais, escolares, no trabalho, às vezes no início é muito produtivo, mas quando fica já na mania, aí a pessoa se desorganiza, ela não consegue produzir muito bem, ela vai pulando de uma coisa para outra. E um envolvimento excessivo em atividades prazerosas e arriscadas, como apostas, compras, sexo impulsivo, álcool e drogas. Às vezes é uma libido muito aumentada que as pessoas têm nesse momento. Bom, e a hipomania? A hipomania, a diferença é que ela durar 4 dias. Então, a hipomania, a pessoa tem que ficar 4 dias nesse estado de elevação, na maioria, em todos os dias, né? Ela tem menos sintomas, tem menos prejuízos do que a mania, né? Ou seja, a pessoa ela não tem, tem os mesmos sintomas da mania, mas ela não tem tantos prejuízos. Agora, tem que ser claramente diferente do que é o normal da pessoa, tá? Tem que ser notado por outras pessoas. Então a pessoa tem que estar 4 dias com aumento de energia, diminuição, necessidade de sono, muitos pensamentos. Aí na hipomania, eles acabam às vezes sendo muito produtivos porque a pessoa não está tão acelerada e acaba até conseguindo, digamos, performance até extremamente elevada no trabalho, na escola. Só que assim, as pessoas têm que notar que a pessoa que está sentindo isso está mais acelerada, está mais elétrica, está ligada no 220. Tem que falar, pô, mas você não para, hein? Mas você não desliga, hein? O que aconteceu? Tomou o quê? Né? Então tem que ser uma mudança clara em relação ao funcionamento prévio dela, tá? Então não causa tantos prejuízos. Um pouco, às vezes sim, a pessoa gasta um pouquinho mais, faz uma compra um pouco mais ousada, mas não é nada irremediável. Na mania a pessoa pode gastar heranças inteiras, né? Pode comprar, tem um paciente que comprou 17 carros, né, num quadro de mania. Então aqui não é tão intenso, é menor. E
Claro, se por acaso precisar de internação ou se tiver algum sintoma de delírio, de alucinação, aí já não é hipomania, aí é mania, porque a mania, quando ela está muito intensa, o pensamento fica muito desorganizado e a pessoa pode ter a percepção de alguma coisa mais persecutória, pode ter um delírio de que ela tem um poder aí especial, que ela é ungida, que ela é iluminada, ou até mesmo ela ter alucinações, ver coisas e ouvir coisas. Se ocorrer isso, aí já não é hipomania, por definição é mania, tá? Então, se ocorrer internação ou delírios e alucinações, aí já vai para mania. O que vocês veem nisso daqui? Que não é fácil a gente diagnosticar a hipomania. Por quê? Porque se a pessoa está tendo tudo aquilo, né, durante 4 dias, essa pessoa vai procurar um psiquiatra? Não vai. A família vai levar ela no psiquiatra? Provavelmente não, porque ela está um pouco mais elétrica. Ninguém pensa em levar no psiquiatra. Ou seja, quem tem só hipomania, muitas vezes, na grande maioria das vezes, não é feito o diagnóstico e a pessoa acaba sendo tratada como depressão durante décadas, até fazer o diagnóstico de transtorno bipolar tipo 2, que a gente vai ver. Bom, então, como a gente está vendo, tem um que é um espectro, um contínuo. Aqui, né, no humor, a mania severa, fúria, mania psicótica, a pessoa totalmente desorganizada, mania moderada, né? A pessoa ela ainda consegue contactuar, mas ela está nitidamente muito intensamente acelerada, trazendo prejuízos claros, durando mais do que uma semana, que tem a hipomania, humor normal, depressão leve, moderada e grave, ou seja, é um contínuo. E aqui são os quadros que se pode ter, olha só que interessante, né? Então, episódio maníaco, aqui está o humor, né? Lembrando que o humor é nível de energia, de sensibilidade muito intenso, aí cai aqui para depressão muito grave. Aqui é a hipomania, ou seja, é um pouco menos intenso, e aqui é o episódio misto, que tende a ser um quadro normalmente mais sofrido e um dos mais graves que a gente tem. Todos eles podem ser graves, né? Então, esse é o quadro misto, né? Aqui, ó, maior risco de suicídio. Claro, sempre existe no quadro depressivo também, mas no quadro misto o risco é ainda maior, tá? Bom, qual que é a classificação então que a gente tem? A gente classifica o transtorno bipolar hoje basicamente em 3 classificações, tá? Tem outras também, mas essas são as principais. O tipo 1, tipo 2 e ciclotimia. Tipo 1 precisa ter o quê? O que está em azul aqui, em roxo, né? Um episódio de mania. Ponto. Se a pessoa tem um episódio de mania na vida dela, foi há 10 anos, foi há 30 anos, foi há 40 anos atrás, o diagnóstico é transtorno afetivo bipolar tipo 1. Isso é importantíssimo, por isso que não dá para a gente fazer o diagnóstico, fazer, por exemplo, uma consulta rápida na psiquiatria. Por quê? Se vem uma senhora, né, por exemplo, com 58 anos, com depressão, fala, estou deprimida, né? E aí ela vai te falar que está deprimida, não aguenta, não tem prazer em nada, ok. E aí você acaba não investigando muito objetivamente a história dela. Às vezes ela não te conta que, por exemplo, ela teve que ser internada com 20 anos. Ou então você pergunta, o que aconteceu com 20 anos? Foi um período de estresse. Estava lá, estava estudando, ia casar, e aí fiquei meio estressada, e aí eles resolveram me internar. Isso daí tem que ser investigado. Por quê? Possivelmente foi um quadro de mania. Se você der um antidepressivo para ela, a gente vai ver, vai ser catastrófico. Então, um episódio de mania tem esse diagnóstico. Tá, ah, doutor, mas poxa vida, um só lá atrás você vai ter que fazer isso. Na verdade, não é porque a gente quer dar o diagnóstico, é porque o tratamento muda. Né? Porque se a pessoa já teve, vai mudar a forma como o cérebro dela responde aos remédios, responde aos tratamentos. Tá? TAB tipo 2. Esse é um dos mais difíceis de diagnosticar. Por quê? Porque você tem que ter pelo menos um episódio de hipomania, mas não pode ter mania. E como que a gente vai investigar um episódio de mania no passado e diferenciar, bater o martelo que aquele episódio foi um episódio de hipomania ou foi só um período que ela estava mais produtiva durante 4 dias, né? Então isso daqui precisa de digamos, uma habilidade, algumas dicas que eu vou dar depois que ajudam a gente a pensar nisso daqui. E o que é interessante, né? Tanto aqui quanto aqui, mas nesse daqui principalmente,
a maioria do tempo a pessoa está em depressão. Ela fica até 70% do tempo em depressão. E isso é um pouco frustrante, porque a gente vai ver que elas não respondem bem a antidepressivos, aí você fala, não, mas o seu diagnóstico é transtorno bipolar tipo 2. Mas eu vivo sempre em depressão. Mas ano passado teve, né? Enfim. Mas isso é importante porque muda o tratamento. E a ciclotimia, que na verdade é até mais difícil de diagnosticar, fica agora no espectro bipolar, que é quando a pessoa tem uma hipomania e não chega a ter depressão. Ela tem um período onde ela cai, mas não é uma depressão grave, ela fica mais desanimada por um tempo e ela vai oscilando entre, digamos, intensidades maiores. Então a gente vê que é o quê? É um espectro, como se fosse volume, né? A gente vai sintonizando mais alto e diminuindo. Então aqui, ó, não sei se dá para ver, né? Aqui é depressão, distimia, normal, hipomania e mania. Então a ciclotimia ela vai da distimia até a hipomania, o bipolar tipo 2 vai de uma depressão grande até a hipomania e o bipolar tipo 1 é isso, né? Aqui fica mais bonito de ver, né? Olha só, o bipolar tipo 1 é o verdinho. Então aqui, ó, ele vai aqui grandão e aqui. E aí você vê que a depressão, ó, ela dura mais tempo. É comum, depois da mania, evoluir para depressão, até 70%. É uma depressão pós-mania, né? Que às vezes pode ser muito grave. Aqui é o bipolar tipo 2, que é difícil diagnosticar. Desculpa, aqui é o bipolar tipo 2, que é o vermelhinho aqui, né? Então aqui vem na hipomania e cai, e aí também a depressão ela dura mais tempo, né? E aqui o laranjinha é aquele que fica ali no meio. Então é um espectro do transtorno bipolar, ó, como eu falei, é igual como se fosse sintonizando. É o bipolar tipo 1, aí o 2, a ciclotimia. Por isso que o transtorno bipolar tipo 2 e a ciclotimia são mais difíceis de diagnosticar. E é por isso que é importante vocês entenderem que isso existe e entenderem os sinais, tá? Aqui é para a gente ver o quanto que tem, né, de prevalência. Isso aí muda de pesquisa para pesquisa, que digamos, o risco na vida inteira, né? Então, na vida inteira, né, considerando na vida inteira, cerca de 6% das pessoas vão ter um transtorno tipo 1, 4% tipo 2, mais ou menos 4% a ciclotimia, e esse daqui é aquele que fica no meio do caminho de todos. Você acha que tem um pezinho ali no transtorno bipolar, mas você não consegue classificar bem. As causas, né? A gente nunca tem uma única causa em nada que tenha a ver com o nosso funcionamento mental. Quem der uma boa explicação única do porquê que você é do jeito que você é, desconfia dessa pessoa, deixa pra lá. Porque a gente não sabe, a gente pesquisa muito para saber, não tem. É uma soma de fatores genéticos e gatilhos ambientais. Mas nós sabemos que o transtorno bipolar, ele é um quadro muito biológico. Tá? Ele é um quadro que tem uma característica cerebral e genética muito forte. Resumindo, a pessoa não tem o transtorno bipolar somente por, digamos, estresse ambiental. Ela tem que ter essa predisposição genética. O estresse ele serve como gatilho, perdas, enfim, a gente vai ver, mas tem que ter uma questão biológica. Então tem algumas alterações cerebrais e a genética é o maior fator de risco, ela é responsável por 60% a 80%. Quanto mais próximo o parente seu que tem transtorno bipolar, maior o risco de você ter. Nunca é 100%, mas se você tem um parente de primeiro grau, pai, mãe, irmão, filho, com esse diagnóstico, é importante você ficar atento. Não quer dizer que você vai ter, mas é importante sempre a gente passar essa informação, tá? E quais são os gatilhos que normalmente fazem a crise se deflagrar? Não quer dizer que eles causam, eles são gatilhos. Uso de álcool e drogas, incluindo maconha, cocaína. Falta de sono. Essas pessoas elas são muito sensíveis à alteração de sono. Tanto se ela começa a não dormir, por exemplo, o médico começou a dar plantão, não conseguia dormir. Isso pode fazer ele ter uma fase de humor, ou então se a pessoa começa a inverter, então ela começou a trabalhar de vigia noturno, aí começou a dormir de dia e ficar acordada à noite, uma enfermeira começou a inverter, isso daí também coloca. Então inverter o sono, falta de sono, gatilho clássico. E também períodos de estresse podem estar ligados. Uma coisa importante que eu vejo muito no consultório é que muitas pessoas são tratadas para hipotiroidismo e tem que tratar mesmo, né? A gente vê no exame e às vezes o início do tratamento pode desencadear um quadro de mania e hipomania. Não quer dizer que foi a tireoide, não quer dizer nem que não era para tratar, mas
enfim, pode desencadear isso, tem que tratar o quadro, tá? E também o uso de anabolizantes, né? Hoje em dia tem aí, digamos, uma moda, uma febre das pessoas tomarem testosterona, oxandrolona, enfim, uma série de coisas sem ter critério, né? Falar, fiz o exame, a testosterona tá baixa. Não, baixa não, né? Se tá no limite ali, porque não tá baixa, né? Mas é no limite inferior, tá dentro, né? Mas enfim, tem pessoas que precisam de reposição, a grande maioria das pessoas não precisa. E aí, usando isso, deflagra um quadro de mania, de hipomania e, enfim, aí a gente tem que apagar o incêndio. Ok. Bom, importante. Por que é importante a gente fazer o diagnóstico, né? O que muda? Além do nome que é chato, né? É porque essa pessoa não responde bem a antidepressivos. Não quer dizer que você não possa dar, mas tem que dar com cuidado e sempre junto com estabilizadores de humor, que é o tipo de remédio que mais indicado. Então tem uma resposta paradoxal. Muita gente acha que o antidepressivo vai causar o quadro de mania ou de hipomania. Pode acontecer, mas isso não é tão frequente, não. O que acontece é, elas não respondem bem. O que acontece? O antidepressivo, ele, primeiro, pode ter uma melhora rápida, então a pessoa está com depressão, fala, tomei Prozac e melhorou em um dia, parece, nossa senhora, a pílula da felicidade. Fiquei feliz em um dia, nossa, via tudo colorido, foi incrível, fiquei ali uns 3 meses, depois meu corpo se acostumou, passou o efeito. Quem entende sobre antidepressivo, quem vê os meus vídeos, sabe que antidepressivo não age assim. Eles não agem rápido, eles não causam essa coisa incrível e o efeito não é para passar depois. Então isso acende a luz se não se trata de um quadro de transtorno bipolar. Então melhora rápida com perda de efeito, não faz efeito nenhum, tomei vários, tomei 3, 4, faz nada. Deixa, fica com sono, não dá nada, não muda nada. Pode piorar, ou seja, a pessoa pode começar, aí não é que ela tem aquele efeito colateral no início, ela piora da depressão. Né? A pessoa piora, fala, fiquei com pensamentos de morte quando colocou antidepressivo. Ou a pessoa vai para um estado misto que também tem um risco de pensamentos de morte e suicídio. Então muita gente fala, antidepressivo causa pensamentos de morte. Não causa, né? Pelo contrário, ele trata depressão, mas ele pode causar principalmente em quem tem o espectro bipolar. E é isso que importa para o diagnóstico, tá? Tem pessoas que, transtorno bipolar tipo 2, às vezes demora mais de 15 anos, desde o primeiro quadro depressivo até para fazer o diagnóstico, a pessoa fica lá, antidepressivo atrás de antidepressivo, tá? Então, se não for tratado, o que acontece? Os episódios de mania. Então, o episódio de mania, precisa tratar? É muito importante tratar. O tratamento não é rápido, mas é melhor do que não tratar, porque se não tratar, a pessoa fica em mania de 2 a 4 meses naquela fúria. Imagina o estrago que essa pessoa não pode fazer para os outros e para a vida dela. O episódio depressivo pode durar até 8 meses. Então, risco que essa pessoa corre, né? Com tratamento, a duração média é de 4 a 6 semanas. Não, há pessoas que vão ser mais, outras menos, mas por isso que a gente tem que tratar, porque senão o risco que a pessoa está é muito alto, tá? O que acontece? Se a gente não trata, a mania, a hipomania, a depressão, elas vão ficando mais frequentes, ou seja, vai invertendo de uma para outra com um espaço de tempo menor e a pessoa vai tendendo a ficar com uma coisa que a gente chama de ciclagem rápida, vai trocando muito rápido até que ela fica num estado misto crônico. Então, vai encurtando a distância de um quadro para o outro e vai ficando tudo junto se a gente não trata. E aí fica mais grave, mais difícil de tratar, maior risco de suicídio, tem mais problemas de relacionamento no trabalho se a gente não trata. Mas o tratamento ele pode ser muito eficaz, ele é eficaz na grande maioria dos casos, podendo melhorar muito os sintomas ou até deixar a pessoa sem sintomas, né? Resultado, as pessoas com transtorno bipolar são capazes de funcionar de maneira completamente normal e ter uma vida muito bem sucedida. Os pacientes meus mais bem sucedidos, mais ricos, mais famosos têm este diagnóstico. Tá? É um diagnóstico genético, né? Ele está associado aí a uma Ferrari cerebral, mas o freio está desregulado. Mas eu falo, sempre é melhor ter uma Ferrari do que não ter. Mas a gente precisa ter muito cuidado, por quê? Porque o tratamento faz muita diferença, a ausência de tratamento leva a prejuízos irreparáveis em alguns casos. Porém, se a gente trata, a gente vai poder ter uma evolução muito boa. Lembrando que o tratamento é feito com estabilizadores, provavelmente, no transtorno bipolar tipo 1, a gente não vai tirar o remédio, porque os estabilizadores, o objetivo é melhorar, né? E também
fazer com que a pessoa não tenha recaídas. Eles diminuem até 50% as recaídas, não diminui totalmente, mas é importante. É importante a pessoa também fazer outros tratamentos para tentar ver sinais precoces, ela ficar atenta ao próprio diagnóstico, tanto ela quanto a família. No Clube Saúde da Mente eu ensino, né, como ficar vendo o familiar, ver os sinais precoces para a gente apagar, né, o fogo enquanto ele é uma faísca e não esperar um incêndio. Tá? E o que é importante? É importante ter a persistência. Por quê? Porque nem sempre a pessoa vai se dar bem com um estabilizador. Às vezes vai ter que fazer mudanças e combinações. Eu falo, ó, não sempre a gente acerta de primeiro. Uma hora a gente acerta, não desiste. Tá? Isso é importante. Agora aqui, quais são as pistas que indicam transtorno bipolar? Menor necessidade de dormir por alguns dias. Tem uma depressão atípica, né, com muito sono, muito aumento de apetite, culpa patológica. Pensamentos rápidos em algum momento da vida ou mesmo no quadro depressivo, momentos de depressão com muita irritabilidade e impulsividade, períodos de muita energia orientada para objetivos. Então a pessoa ela coloca uma meta e ela vai, imparável. História familiar, parente com transtorno bipolar. Se tem vários parentes com muitos quadros na família de depressão, toque, TDAH, álcool e drogas, ou seja, muitos quadros variados de psiquiatria na família. Se tem a história familiar de suicídio e tentativas de suicídio, por isso que todo paciente meu pergunta, às vezes eles não entendem, depois eu explico por quê. Isso aqui é obrigatório ser investigado em qualquer consulta, tá? História pessoal. Se tem episódios anteriores de depressão, principalmente de início precoce. Depressão bipolar costuma ser mais cedo, né, mais precocemente deflagrada do que as outras depressões. Então, depressão começou abaixo dos 25 anos, tem mais risco de ser do espectro bipolar. Se a pessoa não melhorou com 3 ou mais antidepressivos, se a pessoa tem vários problemas legais ou financeiros, muitos problemas, momento onde ela era super produtiva, depois parou, isso aí a gente desconfia um pouco, né? E se ela teve histórico de tentativa de suicídio no passado, sempre pensar nisso. E se ela tem um histórico de abuso de álcool e drogas, certo? Esse aqui é um teste, né, que vocês vão ter acesso, chama MDQ. Eu só coloquei ele aqui, mas vocês vão ter acesso, vocês que estão aqui vendo a Semana Saúde da Mente. Então a ideia é que, se você teve algum período na sua vida em que o seu jeito mudou, e aí nesse período, se aconteceu essas coisas aqui, são 11 pontos. Se você pontuar mais do que 8, você tem uma chance considerável de ter um transtorno bipolar tipo 1 ou tipo 2, vale a pena a investigação. Não faz o diagnóstico, mas é um teste que você pode aplicar em você mesmo ou em alguém que você conhece, um parente, um amigo, alguém próximo, tá? Então esse teste aqui ele vai estar disponível para vocês, pontuação maior ou igual a 8, opa, sinalzinho de alerta, tá? E aqui eu coloquei, né, só para mostrar que realmente é uma coisa de pessoas brilhantes, né? Então tem várias pessoas que já se declararam, né, bipolares, né? Então tem aí a Demi Lovato, Churchill, né? Churchill que é um dos caras mais brilhantes, né? Ben Stiller, Cássia Kiss, Maurício Matar, o Mel Gibson, enfim, Van Damme, né? Aqui a Catherine Zeta-Jones, todos eles, a Mariah Carey, eles são declaradamente bipolares. E tem muitos outros que provavelmente não se declaram, mas é um quadro de pessoas com muitas habilidades e que podem conquistar coisas incríveis se a gente tratar bem. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula. No Clube Saúde da Mente, né, esse mês está sendo o mês do transtorno bipolar, a gente falou sobre tratamento, remédio, sobre como ajudar um familiar, como a gente pode fazer o diagnóstico precoce disso, né, quais são as dicas para lidar, enfim, mas é muito importante que vocês tenham essas informações e espalhem essas informações para outras pessoas, principalmente aquelas que estão com depressão e não estão melhorando. Bom, guardo vocês amanhã para a gente ver a nossa segunda aula sobre timidez em excesso. Um abraço e até lá!